Olá pessoal, vocês gostam de animais? Quem não gosta, né? Mas o que sabemos sobre eles? Há momentos em que o comportamento dos animais é tão estranho que pode até nos chocar. E não estamos falando de truques engraçados de animais de estimação. Não, neste vídeo falaremos sobre animais selvagens. Selvagens e impressionantes. Vamos lá. Maternidade dos pandas. No reino animal, muitos pais não se importam nem um pouco com seus filhos. Isso costuma ser parte de sua natureza e esses filhotes, que são praticamente abandonados à sorte logo que nascem, são capazes de cuidar de si mesmos. Mas este não é o caso dos pandas. Ao nascer, um filhote de panda pesa de 100 a 200 gramas e mal chega a 17 centímetros de comprimento. É uma criatura realmente minúscula que não pode sobreviver sem a ajuda de sua mãe. No entanto, os pandas frequentemente abandonam seus filhos. Não é de surpreender que eles estejam constantemente ameaçados de extinção. No entanto, isso não ocorre por preguiça ou falta de instinto materno. O problema é que os pandas são fisicamente incapazes de cuidar de mais de um bebê ao mesmo tempo. A fêmea não tem força, tempo e nem leite. Por isso, se nascem 2 bebês, o menor e mais fraco está condenado à morte. No entanto, especialistas que monitoram pandas em zoológicos já encontraram uma maneira de combater este problema. Sem que a mãe fofinha perceba, eles trocam constantemente seus filhotes para que ambos recebam cuidados maternos e leite. Enquanto isso, a fêmea recebe uma nutrição reforçada. Assim, os 2 bebês têm chance não só de sobreviver, mas também de crescer, o que significa que com o tempo poderão dar continuação à sua espécie. Engenhosidade dos corvos. Estamos acostumados a ver várias ferramentas simples nas mãos dos primatas, e isso não é particularmente surpreendente. Afinal, os primatas são parentes dos humanos, mas existem outras criaturas que podem criar ferramentas e usá-las para conseguir chegar até a comida. Estamos falando dos corvos. Uns cientistas suecos conduziram o seguinte experimento. Ofereceram aos pássaros uma variedade de objetos para que escolhessem e assim pegassem o pauzinho ideal para alcançar o que queriam. Legal? Claro, mas isso não é tudo. Depois de cumprir sua missão, o pássaro levou consigo não apenas o objeto que conseguiu pegar, mas também a ferramenta usada na tarefa. Aparentemente, eles fazem isso porque acreditam que ela possa ser útil para eles no futuro. Outro experimento mostrou que os corvos são capazes de seguir um certo algoritmo de ações, sem esquecer o que estão fazendo e por quê. Bem, talvez as pessoas tenham algo a aprender com esses pássaros. Pinguins românticos. Cada ser vivo do nosso planeta tem seu próprio processo de namoro. Uns fazem danças de acasalamento, outros lutam até a morte com seus oponentes e alguns deslizam na direção certa no Tinder. Mas nós achamos que os que mais se destacam são os pinguins gentoo. Eles são considerados os maiores depois dos pinguins imperiais e dos pinguins reis. Como qualquer outra ave, os gentoos precisam de ninhos. Esses pinguins o constroem com pedras, mas elas não são apenas um material para eles. Essas pedras são bastante protegidas e muitas vezes se transformam na razão de verdadeiros conflitos entre os pinguins. Além disso, as pedras são muito apreciadas pelas fêmeas, tanto que o que para nós não passa de uma pedra cinza qualquer pode se tornar um presente de casamento. Quando os machos de pinguins gentoo encontram uma fêmea adequada, eles reviram pilhas de pedras na praia tentando encontrar uma adequada. Depois de escolhida, a pedra é dada à sua amada e, se ela gostar, a colocará no ninho. A partir desse momento, eles passam a ser considerados um casal. Cosméticos dos abutres. É comum acreditar que os seres humanos são as únicas criaturas do nosso planeta que usam maquiagem. Mamíferos, pássaros, peixes e insetos não precisam de adornos adicionais, afinal a natureza já cuidou de tudo para eles. No entanto, recentemente os cientistas descobriram que os abutres também recorrem aos cosméticos. Eles usam produtos como argila vermelha líquida para revestir as penas de suas costas, pescoço e peito. Por muitos anos, os cientistas se questionaram sobre a origem da tinta vermelha nas penas dos abutres.
abutres. Os pesquisadores hipotetizavam que as manchas vermelhas podiam surgir porque as aves ficavam acidentalmente perto de depósitos de ferro. No entanto, no fim das contas, a coloração era intencional. Para provar essa teoria, umas aves em cativeiro passaram a ter à sua disposição argila vermelha molhada. As aves avançaram nela imediatamente. Os abutres começaram a pintar suas penas da mesma maneira que seus parentes selvagens. Mas, porque os abutres precisam de maquiagem, é pouco provável que seja para camuflagem, já que esses pássaros se encontram no topo da cadeia alimentar e, portanto, não precisam se esconder dos predadores. Além disso, as presas não conseguem escapar deles, então eles não precisam ficar camuflados à espreita. Atualmente, muitos cientistas sugerem que as aves precisam dessa maquiagem para demonstrar sua força às outras. As reservas de argila vermelha são bastante raras, por isso é preciso muito tempo e esforço para encontrá-las. Ou seja, apenas um pássaro forte e saudável pode se dar ao luxo de se pintar. Faz sentido? Bastante. Se isso realmente é assim, então podemos dizer que a maquiagem vermelha é um símbolo de força para os abutres, assim como um Rolls Royce é um símbolo de riqueza para os humanos. Ferramenta dos crocodilos. Quando você ouve falar sobre os métodos de caça de jacarés e crocodilos, o que você imagina? Muito provavelmente você pensa neste réptil predador se lançando sobre sua presa na água e fechando suas mandíbulas poderosas na velocidade da luz. Nossa, isso é claro acontece, mas essa não é sua única maneira de caçar. Jacarés e crocodilos usam armadilhas para capturar suas vítimas, e eles parecem fazer isso com bastante frequência. O comportamento dos representantes da Brigada dos Crocodilos ainda não foi estudado o suficiente, afinal é quase impossível observá-los de perto e transportá-los para um laboratório é muito difícil. Além disso, em crocodilos de laboratório, o comportamento de um predador pode mudar, o que deixa as investigações absolutamente inúteis. Mas os cientistas conseguiram descobrir algumas coisas assim mesmo. Em 2007, enquanto estava na Índia, o ambientalista Vladimir Dinets notou que os crocodilos do pântano ficam horas a fio com galhos sobre o seu nariz sem tentar removê-los. Ele descobriu que os galhos não foram colocados ali por acaso. Era com a ajuda deles que o crocodilo atraía pássaros que voavam por perto em busca de materiais para seus ninhos. Depois descobriu-se também que o jacaré norte-americano faz o mesmo, embora coloque os galhos ao seu lado. Mas o princípio da armadilha é o mesmo. Isso tudo porque durante a época de nidificação é comum haver uma falta de materiais de construção em diversas áreas pantanosas e ribeirinhas. Os pássaros precisam fazer ninhos em um tempo determinado e por isso acabam se esquecendo da cautela e se tornando facilmente o almoço de um predador astuto. É realmente astuto. Os cientistas descobriram que os crocodilos não apenas usam a armadilha, mas também sabem o período em que ela com certeza vai funcionar. Estratégias de golfinhos. Os golfinhos são considerados uma das criaturas mais inteligentes do planeta, e isso não é por acaso. Os pesquisadores que trabalham com essas criaturas únicas foram capazes de treiná-los para entender frases de até 5 palavras, contendo conceitos difíceis como através ou retratar, ou seja, é um vocabulário muito mais rico que o dos cães. Os golfinhos são capazes de entender milhares de frases diferentes, resolver quebra-cabeças bastante complexos, planejar seus movimentos e prever diferentes opções de resultados de ações. Além disso, os golfinhos são um dos poucos animais que reconhecem seu reflexo no espelho, e isso também diz muito. Resumindo, eles são criaturas realmente muito inteligentes, mas sua inteligência não está restrita a essas coisas que já listamos. Alguns golfinhos usam uma estratégia para caçar, criando algo parecido com uma rede. O animal começa a rodar em círculos em torno de um cardume de peixes, fazendo com que o lodo e a areia se levantem do fundo. Os peixes então saltam para a superfície tentando se afastar da água barrenta, acabando diretamente na boca de outros golfinhos. A propósito, as baleias jubarte também caçam dessa maneira. Os cientistas acreditam que essa tática dos golfinhos foi inventada por acaso, ou seja, eles não se reuniram para planejar como pescar mais peixes, mas esses mamíferos inteligentes rapidamente aprenderam o truque conveniente inventado por um de seus parentes. Agora eles até o ensinam a seus filhotes. Generosidade dos morcegos. Os morcegos são capazes de causar sentimentos não muito positivos em várias pessoas, especialmente se você já topou com essas criaturas pessoalmente. Provavelmente o encontro não foi particularmente agradável.
A capacidade dos morcegos de beber sangue costuma assustar bastante. No entanto, os morcegos não são apenas sugadores de sangue sem alma que pensam apenas em sua própria saciedade. Esses animais não conseguem jejuar por mais de 2 dias seguidos, mas nem sempre é possível encontrar uma vítima adequada. Para evitar a morte, os morcegos são capazes de compartilhar o sangue já bebido, fazendo uma espécie de transfusão de boca em boca. Além disso, esses pequenos vampiros têm uma boa memória e se lembram de quem os alimentou algum dia e aqueles que se recusaram a compartilhar comida em algum momento. Esse fenômeno foi descoberto pelos cientistas nos anos 80, mas não faz muito tempo que descobriram que esse compartilhamento amistoso tem suas próprias nuances. Com base em centenas de casos relatados, os pesquisadores concluíram que somente as fêmeas compartilham o alimento, e o fazem também com representantes do sexo feminino. Os machos são completamente excluídos dessa cadeia social. Isso pode ser explicado pelo papel prioritário das fêmeas. São elas que precisam suportar e alimentar os filhotes. Segundo os cientistas, esse modelo de comportamento social foi desenvolvido para que as populações possam sobreviver mesmo nos momentos mais difíceis. Reações dos elefantes. Por último, falaremos um pouco sobre os elefantes. Eles são animais incríveis, cujas habilidades ainda não foram totalmente estudadas. É por isso que os cientistas continuam conduzindo numerosos estudos e cada vez descobrem algo novo. Por exemplo, os zoólogos da Universidade de Sussex descobriram que os elefantes podem distinguir vozes humanas e tomar decisões correspondentes. E tudo começou com a observação de que esses animais reagem agressivamente a roupas de cor vermelha. Além disso, eles distinguem cheiros e, ao sentir a presença de um representante do povo Maasai nas proximidades, fogem imediatamente. Enquanto isso, se um membro dos Kambas se aproximar, os elefantes se comportam com calma e permanecem em seus lugares. A diferença é que os Maasai são caçadores e os Kambas são agricultores, ou seja, não é preciso ter medo desses últimos. No entanto, os cientistas decidiram verificar se os elefantes conseguem distinguir os representantes dessas duas tribos pela voz. A frase "Olha lá, os elefantes estão vindo" foi gravada por representantes dos Maasais e dos Kambas, e depois foi tocada centenas de vezes para os elefantes do Parque Nacional do Quênia. Cada vez que os caçadores falavam, os elefantes se juntavam em uma manada bem unida e ficavam preparados para correr. Quando a voz dos agricultores soava, os animais praticamente não mudavam seu comportamento, ou seja, permaneciam calmos. Mas os cientistas decidiram complicar o experimento. Eles gravaram a mesma frase nas vozes de vários representantes dos Maasais, homens, mulheres e crianças. Nos 2 últimos casos, os elefantes não sentiram nenhuma ameaça. Os pesquisadores acreditam que essas habilidades foram desenvolvidas nos animais quando eles precisaram sobreviver no mesmo território que os humanos. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.